continuando o estudo da introdução do Livro dos Espíritos. Já estamos na parte 12, né? Esse será o primeiro áudio da parte 12. No áudio anterior a gente estava conversando sobre as objeções contra a doutrina espírita, né? Falamos isso em várias partes do estudo. Estávamos frisando que nós somos espíritos, a diferença é que estamos encarnados. Quando estivermos desencarnados, estaremos na mesma condição desses que a gente fala hoje. E falamos também sobre que a comunicação dos desencarnados é uma coisa natural. É uma coisa natural que nós espíritas convivemos. E mesmo quem não acredita, muitas vezes está recebendo intuição, recebendo pensamentos dos espíritos desencarnados. Às vezes com boas intenções, ajudando o caminhar, né? Os parentes, os amigos, o anjo da guarda. E às vezes com má intenção, aqueles que ainda na ignorância perseguem por algum tipo de motivo, né? Que a gente chama de obsessor. Então vamos dar continuidade mais ou menos nessa linha de assunto, né? Vamos ao texto. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores tomam emprestado frequentemente os nomes conhecidos e reverenciados, quer dizer, o nome de pessoas importantes. Esse assunto de hoje continua focando na comunicação dos espíritos, que é feita através dos médiuns, né? Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, o filósofo, né? Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre certos adeptos muito fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual o controle que se pode ter de sua identidade. Kardec aqui está mostrando tudo que ele passou no início, tudo era novidade, tudo era questionado. Hoje nós do movimento espírita já temos uma certa segurança quanto a essas coisas, pelo amadurecimento dos trabalhos na doutrina, pelas próprias leituras. Uma das coisas importantes que a gente faz em reunião mediúnica é ter esse cuidado de perceber mais ou menos as intenções daqueles espíritos. E muitos tentam enganar a gente mesmo. Mas com a experiência, pelo tipo de linguagem, a gente não se deixa enganar. Pelo menos na maioria das vezes. Continuando o texto. Esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer. Se ele não o pode ser de maneira tão autêntica quanto por um ato de estado civil, pode-o, ao menos por presunção, depois de certos indícios. Essa comparação que ele fez aqui, essa metáfora com o estado civil, eu entendi assim. Não é tão fácil quanto se saber o estado civil, saber se a identidade. Eu entendi essa metáfora que ele quis colocar. E ele está botando aqui que é uma coisa difícil. Para a época, como eu disse, era tudo muito novidade. E ele está falando aqui do caso do espírito chegar e se apresentar como um Sócrates. E o próprio livro dos médiuns nos ensina a observar a linguagem, o conteúdo daquela fala, para não ser enganado. Quando o espírito de qualquer um que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, um parente ou um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, ocorre, em geral, que sua linguagem está em relação perfeita com o caráter que lhe conhecemos. E já é um indício de identidade. Então, ele mostrando aqui que se for um parente, uma pessoa que você conheceu, desencarnou há pouco tempo, você vai se identificar com a linguagem e principalmente com as histórias, com conteúdos que muitas vezes só esse espírito e a família sabem. Eu chamo isso de assinatura do espírito.
Ele chega, se apresenta como um pai, um avô, um irmão e fala daquele apelido carinhoso da infância, fala daqueles detalhes da casa, fala das brincadeiras, e isso é a assinatura da comunicação, que não deixa dúvida, principalmente quando o médium é totalmente desconhecido da família. Eu já vivenciei vários casos assim, que o espírito, ao dar sua psicofonia ou a sua psicografia, ele dá um detalhe assim. Continuando o texto. Mas a dúvida não é quase mais permitida quando esse espírito fala de coisas íntimas, lembra de circunstâncias de família e que não são conhecidas senão do interlocutor. Ele falou aqui o exemplo que eu dei anteriormente. Um filho não se equivocaria seguramente com a linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre a dos filhos. Passam-se algumas vezes nessas espécies de evocações íntimas coisas surpreendentes de natureza a convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido frequentemente fica assombrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Eu conheço alguns casos próximos de mim de comunicações assim em que a pessoa deu detalhes da família. Tem um caso famoso de Chico Xavier na rádio, que o dono da rádio naquela entrevista, ele é muito cético e ridicularizava todo aquele trabalho, mas queria a audiência da rádio, estava fazendo. E no fim, o filho dele se manifesta e fala de uma coisa íntima, de uma conversa dos dois na UTI. O filho desacordado, em coma na UTI. E os dois, e ele, o pai, falou algo e o filho revelou nessa comunicação. Esse caso é famoso. Uma outra circunstância muito característica vem em apoio da identidade, quer dizer, vem ajudar a identificar o espírito. Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa escrita se reproduz exatamente a mesma cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Tem-se constatado muitas vezes que, sobretudo para as pessoas mortas, quer dizer, desencarnadas há pouco tempo, essa escrita tem uma semelhança marcante com a da pessoa em sua vida. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de dar esse fato como uma regra. Sobretudo, como constante, mencionamo-lo como uma coisa digna de nota. Quer dizer, é uma coisa rara o espírito conseguir repetir a sua letra através da mão do médium, inclusive assinaturas. É uma coisa rara, o médium tem que estar numa plena sintonia na hora com esse espírito. E volto a citar Chico Xavier, que a gente conhece casos de Chico. Inclusive, um caso famoso que foi reconhecido até pela justiça, de inocentar um rapaz que estava sendo acusado. Então, vamos deixar aqui para o áudio não ficar muito grande. E no próximo a gente continua ainda nessa parte 12 falando das comunicações dos espíritos, da identificação dos espíritos. E vamos falar também da intenção desses espíritos, muitas vezes, de querer enganar o grupo da Casa Espírita. Vamos deixar aqui, depois a gente continua. Que Jesus nos abençoe.